Você pode dar um aleluia? Como é bom. Gente, eu estou muito animada. Então só eu que estou animada? Porque eu creio. Primeiro porque foi maravilhoso a gente terminar esse primeiro momento confessando isso, né? Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Em algum momento, no auge da sua dificuldade, Jó declara isso. Ele diz, antes, ele fala para Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço, de caminhar contigo, de andar contigo. E como é bom conhecer a Deus, como é bom poder dizer, você pode bater no seu peito e dizer, eu escolho Deus. Eu escolho Deus todos os dias para a minha vida. Não importa a proposta, não importa a tentação, não importa o pecado. Não importa o meu passado, não importa a minha dor, não importa o meu sofrimento, não importa o quanto eu já tenho alcançado, Ele tem infinitamente mais. E eu escolho viver isso. Eu escolho essa proposta. Você é daqueles que, como eu, acredita que tem um novo tempo chegando sobre a nossa vida? Você percebe isso? Você percebe? Gente, quando a gente pergunta assim, você não precisa concordar comigo se você realmente não concorda, se você realmente não sente, mas aqueles que sentem, você percebe uma movimentação no mundo espiritual? Você percebe que no mundo espiritual está acontecendo já alguma coisa? A gente pode não estar vendo ainda, e a gente quer muito isso, gente. Você quer, você deseja? Porque o que Deus faz é sempre maravilhoso. Mas a gente não pode acelerar esse processo. Deus tem ministrado isso muito forte ao meu coração essa semana. Que às vezes a gente deseja tanto o mover de Deus. A gente percebe, o Espírito testifica no nosso espírito que tem alguma coisa chegando, tem alguma coisa que já está acontecendo, que ainda que os meus olhos naturais não estejam vendo, mas já tem alguma coisa. E no mundo espiritual, o inferno também percebe, porque você também consegue observar uma movimentação no exército inimigo, uma afronta, uma intimidação, um dizer, isso não é para você, você não vai conseguir, isso te domina. Você consegue ver uma afronta no exército inimigo também? É uma enfermidade que chega, é uma rebeldia dentro de casa, é uma crise no casamento, é uma demissão no trabalho. Mas você diz, mas eu não abro a mão do que está chegando. O que está vindo é muito maior. O que Deus tem preparado para você é maior do que tudo. É maior do que qualquer coisa que pode estar acontecendo. É maior do que qualquer afronta do adversário. E como eu disse antes, toda vez que ele se levanta, ele vem parecendo que é uma coisa enorme, mas na verdade, se você fala, sai em nome de Jesus, ele sai correndo, gritando, porque maior é o que está em você, maior é o que está na igreja. Não adianta se levantar, não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta fazer como Golias, vir contra nós com intimidação, porque a gente se levanta na unção de Davi também. E a gente diz, olha, você vem contra mim com lança, com escudo, com arma pesada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e Ele nunca perdeu uma batalha, e não é agora que Ele vai começar a perder. Não é agora que Ele vai começar a perder. E Davi olha nos olhos do gigante e diz, ainda hoje, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, e eu vou decepar a sua cabeça, e todo esse exército filisteus, sabe o que eles significavam, aquele exército? Legiões de demônio. O Senhor vai me entregar, e quando ele dizia vai me entregar, ele não estava dizendo eu, a pessoa de Davi, ele dizia esse lado aqui, esse lado vencedor, esse lado que clama pelo nome do Todo-Poderoso, esse lado que ama a Deus, esse lado que diz, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu morri para a minha vida e agora eu vivo a vida dele.
E Davi diz isso. Davi diz assim, olha, ainda hoje eu vou vencer você, eu vou vencer as suas intimidações, eu vou vencer as suas afrontas, e eu vou te aniquilar de vez. A espada que passa na cabeça do gigante, o decepa, é o nome do Todo-Poderoso. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e dominadores. E contra isso nós vamos em nome de Jesus. E Davi diz isso, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu ainda não comecei a pregar. Aliás, isso não tem nada a ver com o que eu separei para falar para você. Mas eu quero dizer para você que Deus está fazendo algo. E isso já começou, mas como eu disse, nós não queremos acelerar o processo, porque eu não sou o Espírito Santo. Diga, eu não sou o Espírito Santo. E eu não posso fazer o que é Ele quem tem que fazer. O que eu posso fazer é promover um ambiente para que Ele faça o que Ele quer fazer. E o Espírito Santo se move, Ele está presente, Ele se manifesta em um ambiente onde o nome de Jesus é adorado. E sabe, quando a gente ora e a gente adora, e às vezes aqui à frente a gente estende a mão para trás, nós cremos que há um mover de Deus que está alcançando a sua vida, que no momento da adoração, cadeias são quebradas, pessoas são curadas, irmãos. Pessoas são salvas, elas têm um impacto com a glória, com a presença de Deus durante o louvor. Então não venha para o louvor e ore e adore só cantando. Sabe, a adoração ela independe de voz, ela independe de instrumento. É um coração quebrantado diante de Deus. E quando você apresenta esse coração quebrantado diante de Deus, você não está vendo, mas já tem coisa acontecendo. Já está acontecendo libertação, já está acontecendo cura, já está acontecendo. E olha, Deus quer fazer, e Ele diz que o tempo da manifestação completa ainda não pode começar, porque existem coisas que a gente precisa deixar cair, que a gente precisa tirar, sabe? E uma dessas coisas é isso, a gente precisa entender como é essa movimentação de Deus, como que Deus age. E eu estava falando com meu esposo, Deus colocou no meu coração, porque sempre tem gente nova chegando na igreja. Quem aqui tem menos de 5 anos da igreja? Menos de 5 anos. Olha quanta gente. E você precisa aprender e entender determinadas coisas. E eu estava falando com meu esposo, vamos fazer uma série? E vamos conversar sobre 5 temas muito importantes, que talvez você que é antigão de igreja vai dizer, pastora, a gente vai falar sobre isso mesmo, é sério que nós vamos voltar nisso, mas o bispo André fala uma coisa, todo domingo é o primeiro domingo de alguém. Então a gente precisa de vez em quando rever, a gente de vez em quando voltar lá. Porque é muito mais fácil que eu fale algo que você que quem está começando a caminhar e você que já é antigo vai entender, vai abençoar, vai concordar com isso, do que a gente fale algo daí para frente e aí quem está chegando agora não está entendendo nada, né? E a gente tem essa mania do evangeliquez, a gente tem essa mania de dizer, você sabe da história, você sabe, né, o que aconteceu. E alguém está dizendo, não sei, eu cheguei aqui agora. Então, a gente quer falar sobre oração. É uma arma muito eficaz. Nós vamos falar sobre oração. Nós vamos falar sobre louvor e adoração. Pastor Pete já está convidado, né? Porque... louvor e adoração. Adoração é uma arma de guerra. E a gente tem muito exemplo na palavra de Deus, isso é Ele que vai falar. Já está convidado. Nós vamos falar sobre jejum. Nós vamos falar sobre batismo no Espírito Santo. O jejum é uma arma eficaz. E a religião, ela quer dar para você um perfil. Se você não está nesse perfil, então... Mas o jejum é seu. É um acordo que eu fiz com Deus. É um pacto pessoal. A menos quando a gente faz, lógico, uma campanha na igreja, a gente traz a proposta para a igreja. O jejum é algo que você concordou com Deus. Você fez um acordo com Deus. Eu não posso colocar regra nisso. Eu não posso colocar regra na tua intimidade com Deus. Nenhum de nós tem esse direito. Mas, infelizmente, tem pessoas que se acham nesse direito. De dizer, não, olha só, jejum para funcionar. Jejum bom. Que jejum Nutella é esse? Seu jejum, suas regras. Diga isso comigo. Meu jejum, minhas regras.
você estabelece um pacto, um acordo com Deus. Não existe isso de jejum Nutella, de jejum isso, aquilo. É o que você estabeleceu. Deus não quer a sua penitência. Ele quer que você acorde alguma coisa com Ele, que você cumpra, que você chegue até o final. Porque quando a gente cai no meio do caminho, a gente fica... Aí a gente vai para o fundo do poço, a gente fica assim, quem crente de mim é tigela mesmo que eu sou, né? Nem isso eu consegui fazer. Irmão, olha só, faz como você achar por bem. O que você estabelecer no seu coração. É a sua intimidade com Deus, é o seu acordo com Deus. E a gente quer falar isso, porque a gente quer liberar você. O jejum é uma arma poderosíssima. E aí muita gente não jejua porque pensa assim, eu não vou conseguir, pastor, eu tenho um problema no estômago, pastor, eu fico fraca, pastor, eu tenho hipoglicemia. E aí eu fico, você entende? Então vamos adequar esse jejum. O jejum nada mais é do que você fazer um acordo com Deus. E um acordo que você vai levar até o final. E que você diga, vencemos, Espírito Santo. Chegamos até o final. Concluímos isso. E deixa eu te falar, não muda quem Deus é. Isso aí é para quem vai falar sobre o jejum, tá? Mas só dando um spoiler. Mas me torna mais sensível ao que Deus está fazendo. Porque quando eu jejuo, eu me afasto de distrações, não é isso? Porque se eu só me ausentar de comida, de bebida, ou disso ou daquilo, eu estou fazendo dieta. Mas eu me ausento e eu fico mais receptiva àquilo que o Espírito Santo está falando. Então nós vamos fazer jejum, é o quarto. E o último, nós vamos falar sobre finanças. Ai, como dói no ouvido. Finanças, já vai querer meu dinheiro. Já vai falar de dinheiro. Deixa eu te falar. Eu creio, Deus colocou isso muito forte no meu coração. Que Ele quer liberar uma unção de prosperidade nessa igreja. E é muito bom quando a gente diz, você vai ser próspero. Você vai ser abençoado. Deus está derramando prosperidade sobre sua vida. Eu vejo uma unção de prosperidade sobre sua vida. Só que no reino de Deus, eu falei isso aqui na quinta-feira, não é assim, eu vou economizar. Eu vou lavar o filtro de papel, botar para secar, para usar de novo, porque eu quero. Isso não é prosperidade, isso é mesquinharia. Sabe? Isso é mesquinharia, isso não é prosperidade. A prosperidade que vem de Deus, ela é abundante. Isso não quer dizer que eu vou ser rica, nem que eu vou ser milionária, quer dizer que eu sou próspera. E quando eu digo que eu sou próspera, tudo me vai bem. Tudo me vai bem. Porque o que adianta ter dinheiro e não ter saúde? O que adianta eu ganhar, trabalhar muito, trabalhar, em detrimento do meu casamento? Dos meus filhos serem criados por terceiros. Sabe? Então, prosperidade é, acima de tudo, uma sabedoria, uma revelação que Deus vai te dar, para que você saiba como proceder. A Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia. Você concorda comigo? Faz sentido se eu disser para você que não tem por que Deus dar semente a uma pessoa que não vai semear? Faz sentido? Que Ele dá semente ao que semeia. Então, por que Ele vai dar semente se eu vou botar ela dentro do armário, vou tapar, vou botar embaixo do colchão e ela vai apodrecer ali, vai criar mofo. Não produziu absolutamente nada. Irmãos, você consegue entender, eu oro em nome de Jesus para que seus ouvidos espirituais sejam abertos agora e você consiga entender que Deus tem interesse que você seja uma pessoa próspera? Porque você vai semear, e você vai semear no ministério, e você vai semear no reino. E nós vamos ter recurso, não é para comprar jatinho particular, nem para viajar para Dubai, nem para não sei o quê. Amém? Quem pode viajar para Dubai, vai sim. Vai em nome de Jesus. Mas não é isso. A questão é que nós fomos muito traumatizados, feridos, com pessoas que usaram mal os recursos que chegam na casa de Deus. E isso colocou a gente já com o pé atrás, sabe? Quando fala sobre isso. Se você tem problema com a palavra dízimo, esquece a palavra dízimo. Diga semente, eu lanço uma semente de adoração, uma semente no reino de Deus. Sabe? Porque a palavra tanto faz, a questão é a atitude do meu coração. E é isso que nós queremos ensinar. Porque se a gente fica orando por prosperidade, mas o nosso coração não está preparado para receber isso. E aí quando Deus abre as portas, a primeira coisa que você vai ter que fazer comigo é um acordo. Deus vai te fazer prosperar, e muita gente vai prosperar bastante, não vai comprar apartamento no Recreio e vai se embora daqui não. Tá? Vai continuar vindo para Bangu.
Essa semana eu falei com a minha amiga ali, comprou um apartamento no Recreio. Pastora, me indica uma igreja mais próxima. Bangu, vai para Bangu. Você não vai sair de Bangu. Falei, Transolímpica, agora em 20 minutos a gente está aqui, meia hora. É ou não é? Não é, gente? Meia hora a gente não chega? Meia hora. Por que tem que sair nem em outro município não, gente? Nem em outro estado não. Por que você não pode prosperar e morar na Vieira Solto? Amém? Vai morar na Sernambetiba, vai morar sei lá não sei onde. E vai vir frequentar a Nova Vida de Bangu. Porque foi aqui que Deus te abençoou. Foi aqui que seus olhos se abriram. Foi aqui que você recebeu a ministração. Então são assuntos básicos do que Deus quer fazer na nossa vida. Mas nós precisamos preparar o nosso coração e a nossa vida. Amém? Agora eu vou entrar na palavra. Eu vou entrar muito rapidamente, porque eu quero gastar um tempo da gente orando junto. Eu quero gastar um tempo de ministração. Porque existe um preparo para aquilo que Deus quer fazer. E o preparo começa com a presença do Espírito Santo ardendo dentro do nosso coração, enchendo a nossa vida e abrindo o nosso entendimento espiritual para a gente perceber quão grande é o que Deus tem para nós, quão grande é o que Ele quer fazer na sua família, na sua casa, como é a história que Deus tem para a sua família, para a sua casa. Não é tempo de briga, não é tempo de separação, não é tempo de divórcio, é tempo da gente se unir e viver o que Deus tem para a nossa família. É tempo da gente se unir e viver o que Deus tem para a nossa igreja. Eu estou indo embora dessa igreja, porque não é tempo disso. É tempo de dizer, vamos caminhar junto? Vamos seguir junto, porque Deus quer fazer algo aqui. E Ele conta com você e Ele conta comigo. Entre tudo isso que eu falei, tem uma coisa que você já pode assimilar muito para a sua vida. Que é a gratidão, é o testemunho. Irmãos, eu não estou falando só do dia 7 de setembro, não. Eu estou falando tudo que Deus já tem feito na nossa vida e que Ele ainda vai fazer. E que muita gente recebe a bênção de Deus e não volta para agradecer. Pastor, eu sou tímida, eu tenho vergonha de gravar um vídeo. É perfeitamente compreensível. Perfeitamente compreensível. Mas você pode escrever o testemunho. Você pode chamar um dos pastores e contar o seu testemunho. Se você não tem nem jeito para escrever. E a gente vai anotar rapidinho e vai dizer, você diz se você quer que diga seu nome ou não, mas a gente vai dar o testemunho. Porque isso edifica a fé de outras pessoas. Você entende que não diz respeito só a você, o que Deus está fazendo? A gente precisa testemunhar para que a fé de outras pessoas seja edificada. Lucas 17 conta que Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Uma pessoa voltou para agradecer. Mas ele ficou livre da lepra. Mas será que mais à frente ele não vai ter outra crise, outro problema, outra necessidade, outra tempestade? E aí você não voltou para agradecer. E às vezes agora o inferno ainda te faz essa chantagem. Não, você nem agradeceu, você nem foi grato a Deus, você isso, aquilo. Vamos voltar para agradecer. Porque a Bíblia diz que aquele que voltou para agradecer, para testemunhar para Jesus o que Jesus havia feito, diz que ele foi salvo. Olha como foi muito maior o que ele recebeu agora do que a cura. Dá para comparar cura e salvação? Não. Agora foi muito maior o que ele recebeu. E os outros não receberam, porque não retornaram. Então, vamos voltar e vamos agradecer? Amém? Faz esse acordo com Deus. Diga, Senhor, eu vou testemunhar. De alguma forma eu vou testemunhar. Se eu não gravar um vídeo, eu vou escrever, senão eu vou só contar para alguém. Mas eu vou fazer chegar a todo o povo que Deus tem feito, porque grandes coisas Ele tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos alegres. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e repete comigo essa oração. Pai, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra. Eu deixo meu espírito alerta, a minha alma aquietada e submissa a toda a verdade que será ministrada. Fala ao meu espírito. Eu repreendo toda ação contrária à pregação da Tua palavra. Eu abençoo todo esse ambiente, as vidas aqui presentes, aqueles que estão na internet. Eu abençoo o pastor Ivone,
com unção e graça, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo para falar o nosso coração. O Senhor é bem-vindo para agir. A gente sabe que pela tua onipresença, o Senhor está presente aqui em todos os lugares. Mas nós queremos a tua manifestação e o teu agir. Mesmo que seja uma manifestação silenciosa, um agir silencioso, mas que os resultados não se possam calar. E que haja resultado, Senhor, da tua manifestação. Cada vez que esse povo se congregar, se reunir, haja uma manifestação sobrenatural. Em nome de Jesus. Gente, a estatística, eu não gosto muito de número, mas a estatística diz que no Brasil, o número de cristãos tem crescido assustadoramente. Nós somos mais de 27% da população de cristãos. E eu penso que isso dá quase 50 milhões de pessoas. E eu penso que se realmente todo esse povo tivesse entendido e recebido essa transformação, a realidade que nós veríamos não seria outra? Porque a gente não vê tanto amor no coração das pessoas, né? A gente vê gente aplaudindo quando o outro morre, só porque ele diverge da minha opinião. A gente vê coisas acontecendo, pessoas brigando, discutindo. E às vezes, muitas vezes até em nome de Deus. E eu penso que se realmente a gente tem um encontro com Deus, esse espírito de amor, de graça, ele não entra, ele não enche o nosso coração. O tema é esse, olha, o discípulo de Jesus é totalmente rendido. E deixar o evangelho entrar, agora a gente precisa dar esse fruto, essa continuidade, de uma vida plena, cheia do Espírito Santo, de uma vida rendida ao Pai. Jesus disse assim, olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. O tempo todo ele apontava para quem? Para quem Jesus apontava o tempo todo? Para revelar o Pai. Eu disse uma vez lá na frente, Israel conhecia um Deus todo-poderoso, mas ele não conhecia o Pai, o amor do Pai. E Jesus o tempo todo trata Jesus de Pai. Ele mostra o Pai, ele diz, vocês precisam se voltar para o Pai, vocês precisam se render ao Pai. O único momento que você vê Jesus chamando Deus de Deus foi na cruz, quando ele fala Deus meu, Deus meu. Por quê? Porque ali ele representava a humanidade em pecado. Ele tomou o pecado de todos nós, você acredita nisso? E ele levou sobre ele. E naquela hora ele fala Deus, porque a humanidade estava distanciada, ele ainda não havia morrido, ele ainda não havia derramado sangue, ainda não havia justificado, ainda não havia comprado a gente, não tinha construído esse caminho ainda de volta para Deus. Então nesse momento ele fala Deus, mas em todo momento ele fala Pai. Nós temos discípulos de Jesus aqui? Temos pessoas, o que é, Ivone, ser discípulo? Vou falar agora para quem está chegando. É aquele que caminha como Jesus, que ele vive como Jesus, que os ensinamentos de Jesus estão na vida dele e ele quer ser igualzinho a Jesus. Ele quer andar como Jesus, ele quer ter o caráter de Jesus, ele quer ter a santidade, ele quer ter a intimidade que Jesus tinha e tem. Esse é o discípulo. E se você quer ser um discípulo de verdade, você quer sair dessa categoria de crente, de religioso, de frequentador da igreja, de eu me sinto muito bem nesse ambiente, eu me sinto tão bem, eu tenho paz, eu não durmo a noite toda, mas quando eu entro nesse ambiente, tem uma paz tão grande, porque o Espírito Santo, ele atua nessa dimensão, como eu disse antes, não existe parede, não existe teto, existe uma dimensão espiritual, e essa dimensão espiritual, ela está sob o domínio do Espírito Santo. Aí a gente sente essa paz, e às vezes a gente não sabe como lida com isso, e a gente tira aquele cochilinho gostoso, porque eu não dormi a noite toda, não tive paz em casa, sabe? E a gente precisa estar atento. O verdadeiro discípulo, ele está sempre atento ao que Deus está fazendo.
E ele se rende para que cada vez mais ele possa receber a revelação daquilo que Deus está fazendo. Conforme a gente vai caminhando e a gente vai recebendo essa revelação, Deus é um Deus infinito, amém? Ele tem sempre mais para acrescentar. Não tem isso, estabilidade espiritual. Cheguei num patamar que agora, Deus tem sempre mais. Você acredita nisso? Você pode dizer amém? Ele tem sempre mais. E o discípulo, ele é esse que busca isso. Ele quer isso e ele entende isso. Tem mais. Senhor, tem mais, tem mais. Tem mais Espírito Santo, tem mais, faz mais. Toca mais, incendeia mais. Mais dons. Mais. E ele vem trazendo cada vez mais. E aí você vai olhando que a gente precisa realmente chegar, gente, nesse momento em que a gente se pergunta: eu realmente tenho esse coração rendido? A gente precisa fazer essa autoanálise, não é olhar para a vida do outro e dizer: olha, ainda está errado, ainda faz isso, ainda fuma, ainda não sei o quê, ainda não está bem. A gente precisa fazer isso com a nossa própria vida. E aí a gente ir abrindo mão, a gente tirando da nossa vida, dizendo: Espírito Santo, leva. Tem coisas que só o Senhor vai arrancar assim pela raiz, e não vai ficar nenhum buraco, nenhuma deformação. Porque Ele faz isso com toque cirúrgico, mas Ele tira. E o discípulo de Jesus, ele vai buscando isso. Mas dá para ser discípulo de Jesus se eu não confiar totalmente em Deus? Lembra que alguns dias atrás eu preguei que eu falei assim: todo o poder de Deus não vai poder agir em seu favor se você não acreditar que isso é para você. Se você não acreditar que é com você. É com você. Pastor Cadu falou: a gente é especialista em se esconder de Deus. Eu gostei demais disso. Mas Ele é mais especialista ainda em nos encontrar. Ele te encontra. Ele te busca. Ele vai lá onde você está. É impossível fugir dele. Ah, se eu for para o mais alto monte, lá Ele está. Se eu for mais fundo do abismo, lá também a sua mão me alcança. A sua mão me encontra. E eu preciso crer que isso é para mim. Você precisa crer que isso é para você. Diga: isso é para mim. Diga mais uma vez: isso é para mim. Ele me encontra. Ele me acha. Eu sou achado dele. Eu sou achada dele. Ele te vê. Quando você sair daqui, você voltar para sua casa, precisa fazer eles amanhã, para a sua semana, Ele está te vendo, Ele está com você. E deixa eu te falar, não é um olhar de reprovação. Deus tem prazer em você. Ele tem orgulho de você, de quem você é. Quem te acusa é o adversário da sua alma, não é Jesus. Jesus diz: é isso aí, filho. Não foi dessa vez, mas na próxima vai. Eu estou te fortalecendo, eu estou te ajudando, eu estou com você. Sabe? E a gente vai cada vez mais sendo aperfeiçoado em Cristo. E isso é para você. A gente precisa confiar nisso, senão o poder de Deus não pode agir em nosso favor. Se eu achar, Deus só abençoa ele, Deus só abençoa ela, Deus só abençoa aquele ali. Tão bom isso, tudo que a pastora está falando, mas na minha vida não funciona, só funciona para esse, só funciona para aquele. Será que não está funcionando para mim porque eu preciso entender isso? Porque eu preciso ter certos aprendizados ainda. Eu preciso deixar o eu acho, eu penso, eu aprendi lá atrás, para viver um novo de Deus. É um novo tempo. Então eu preciso ter um novo entendimento. Sacou? Essa pegou? É por isso que a Bíblia diz assim, renovar o seu entendimento. Quando que a gente renova? Todo dia. Todo dia eu renovo o meu entendimento. Senão eu não recebo novo. Eu não recebo novo. Não se pode colocar vinho novo, unção nova, se a gente não largar os odres velhos, a religiosidade, a forma como eu penso que Deus é e que Ele vai agir. Eu pego um Deus que é infinito, eu pego um Deus que é poderoso demais e faço uma caixinha do tamanho da minha cabeça, do meu entendimento, que diz que o homem não usa ainda 10% da sua inteligência, da sua sabedoria, de nada, do seu potencial. E eu quero pegar esse Deus e enfiar Ele aqui, não vai caber, não vai caber. Sou eu quem preciso me adaptar ao modus operandi de Deus. E qual é o modus operandi de Deus, pastora?
é me esvaziar de mim mesma. Senhor, que todo governo humano caia por terra. Todo pensamento humano, todo achismo, tudo eu acho, eu penso, eu entendo. Eu preciso me humilhar, porque a Bíblia diz que ele, Filipenses, sendo como Deus, não teve por orgulho o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, tomou a forma de servo, tomou a forma de ser humano, de mim, de você. Tomou a forma de Ivone, tomou a forma de Renato, tomou a forma de Gustavo, tomou a sua forma. E ele se humilhou, e se humilhou de tal forma, a ponto de morrer na cruz por nós. Ele abriu mão de sua glória. Tem uma música que diz isso: abriu mão de sua glória, e a si mesmo se humilhou, servo tornou. Mas o grande Deus, você pode dizer aleluia? O nosso Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, daqueles que estão no céu, dos que estão na terra e de quem está embaixo da terra, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Ora labaxê, era labaxá labá. Ele é o Senhor. E aquele que é discípulo dele tem que ter esse entendimento, irmão. Se você não consegue alcançar isso, não tem problema. Não fique frustrado, não fique ansioso. Não apresse o processo do Espírito Santo na sua vida. Mulher, não apressa o processo do Espírito Santo na vida do seu marido, nem na vida dos seus filhos. Homem, não apressa o processo do Espírito Santo. Que a gente tem essa inclinação, sabe? A querer rápido que as coisas aconteçam. E a gente fica assim, você agora não é nova criatura, você não aceitou Jesus, não pode mais fazer isso. Deus está trabalhando. Não tem problema se você não consegue ainda. O que tem problema é você não se importar de não estar conseguindo entender. Aí agora a gente tem um problema. Então, procura alguém, eu já disse isso aqui antes, procura um dos pastores, procura o seu líder de ministério e diz, por favor, me ajuda. Eu quero caminhar, eu quero crescer com Deus, eu quero entender, eu quero receber essa revelação. Mas o discípulo, ele precisa entender isso. Ele precisa receber essa revelação. Eu quero colocar, por favor, uma referência, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O que esse texto quer dizer, pastora? Quer dizer que você entende que Deus quer você por completo? Deus quer você na sua totalidade. Deus quer você totalmente rendido a Ele, porque esse é o discípulo verdadeiro de Jesus. É aquele que se rende, sabe? Assim como Jesus se esvaziou. Ele era Deus, ele estava em igualdade com Deus. Mas ele diz, não, eu vou lá, eu me esvazio, eu abro mão. Eu abro mão da glória, eu abro mão disso tudo aqui. Sabe o quanto custa isso? O quanto custou isso? O quanto custou para Deus dizer, vai? A gente não quer botar o filho no ônibus para ir viajar para não sei aonde. Imagina Deus, sabendo tudo o que iria acontecer com o filho dele. Mas ele abre mão, ele dá uma entrega. É um amor tão grande, é um amor tão sobrenatural. E eu digo isso todo dia para Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Como que a gente pode receber só por revelação, gente? Só por revelação. Não tenta entender com racional, porque não vai funcionar. Tem que ser uma revelação do Espírito Santo. E aí é uma coisa que eu preciso falar isso para você, eu já estou quase encerrando. Eu preciso falar isso para você, você precisa da revelação do Espírito Santo. A gente precisa ser renovado no Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem e habita dentro de nós. Mas eu não sou cheia do Espírito Santo. Uma coisa é, vou te dar um exemplo, eu adoro dar exemplo, vocês já perceberam, né? Olha,
Eu não sou professora, mas eu gosto muito de me fazer entender. E se eu precisar me fazer entender, nem que eu plante bananeira, mas você vai entender o que eu estou falando. Olha aqui, estou bebendo água. A água entrou. A água está em mim? A água está em mim. Eu bebi a água. Mas se aqui tivesse uma piscina e eu pulasse dentro dessa piscina, agora eu estou na água. Agora eu estou totalmente submersa. Agora eu estou totalmente encharcada. Você entende? Ó, aceitei Jesus. O Espírito Santo veio morar em mim. Batismo no Espírito Santo. Saltei na piscina. Estou cheia dele. Estou cheia, estou repleta dele. Ele está em mim e eu estou nele. Você entende? E aí, isso é algo que faz toda a diferença na vida do crente. Por isso que tanto ensinamento. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Ficar em Jerusalém, vocês vão ser revestidos. Quem era Pedro antes do Espírito Santo? Quem era Pedro depois do Espírito Santo? Quem eram os apóstolos antes? Quem eram os apóstolos depois? Quem era Paulo antes? Quem era Paulo depois? Você entende? Por que que o inferno, o mundo espiritual maligno, não quer que você tenha esse entendimento, não quer que você receba o batismo no Espírito Santo e coloca um monte de fantasia na cabeça das pessoas? Eu vou falar nessa língua, será que eu estou ficando demoniado? Não tem como. Se o Espírito Santo está dentro de você, não tem espaço para outro Espírito mais, acabou. Agora é só o Espírito Santo. Você está entregue a Ele. Então, a gente não busca o batismo do Espírito Santo. Quando é batizado no Espírito Santo, vai falar em língua cada... É todo dia. Paulo dizia assim, eu falo o tempo todo. Eu vivo falando no Espírito Santo, estou parafraseando Paulo. E o batismo no Espírito Santo, ele é isso, ele é esse poder que vai fazer você entender tudo isso. Por isso que tanta gente ouve e parece que tem um escudo aqui que bate e volta. Ou é uma coisa meio seletiva, eu pego o que eu gosto, eu pego o que eu quero, eu pego o que não me dá trabalho, eu quero o que eu não preciso, sabe? Mas o Espírito Santo, ele traz essa revelação completa para você. E ele vai todo dia falar para você no que você precisa se render mais a Deus, no que você precisa estar atento. O discípulo de Jesus, ele vai entender que Deus te amou quando você nem o conhecia, ou talvez pior, quando você rejeitava Ele. Ele já te amava. Então, quando a gente se volta para Deus, eu faço esse movimento de me voltar para Jesus, não sou eu que estou fazendo isso primeiro. Ele fez primeiro por mim, Ele me amou primeiro, Ele se entregou primeiro, Ele se deu primeiro, tudo Ele fez primeiro. Não tem nada que Deus te pede que Ele não tenha feito primeiro por você. Se Ele diz, se entrega para mim, se lança no meu braço, porque Ele se deu para você primeiro. Se Ele diz, se Ele te convida a amá-lo mais, é porque Ele te amou primeiro. Se Ele te convida a servi-lo, é porque Ele cuida de você primeiro. Se Ele diz para você, trazei todos o dízimo à casa do tesouro, foi porque Ele te deu primeiro. Tudo Ele te fez primeiro. Se Ele diz, me dá a sua vida, foi porque Ele deu a dele primeiro. Deus não deve nada a ninguém, mas tem crente que acha que Deus está em débito com Ele. Porque eu tenho um chamado sobre a minha vida, porque eu reconheço que eu sou bom nisso, mas até hoje Deus não se movimentou a esse favor. Deus me deve, Deus não te deve nada. Deixa eu te falar, é você que deve para Ele, até a sua própria vida. Eu devo a minha própria vida. Eu devo a minha própria vida a Deus. Nada que você faz para Deus, Deus não está te devendo nada. Pode ser generoso quanto você quiser, que você não vai fazer mais do que Ele já fez por você. Se você acredita, você pode dizer amém? E muita gente acredita nisso. Ele nunca vai ficar devendo nada para a gente. Nós nunca vamos ser mais generosos para Deus do que Ele é para nós. Nós nunca vamos ser mais amorosos do que Ele é conosco. Nós nunca vamos ser mais, eu me dou mais, eu sou altruísta. Ele muito mais por você. Ele nunca deixa nada a desejar. Sabe no encontro de casais quando fala assim, olha para a esposa, para a sua esposa, que você lá atrás pediu para namorar. Eu sou desse tempo. Que ia na casa lá, conversava com o pai, pedia para namorar, pedia para casar.
essas são as minhas melhores intenções para com a sua filha. Era nada, né? Às vezes mas às vezes não. Às vezes a gente sabe o que. No caso dele era... Ele falou exatamente isso para minha mãe. Eu tinha meu pai ainda, mas a gente não vivia com meu pai, meus pais eram separados. Mas ele foi lá conversar com a minha mãe. Eu ainda falei para ele assim, não precisa, né? Eu com maior vergonha, tá? E ele, não, eu vou lá falar com a sua mãe. Quero dizer para ela as minhas intenções com a filha dela. Eu quero fazer você faça isso agora entre você e Deus. Não com a sua esposa, com Deus. Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você pense daqueles momentos em que você experimentou Deus pela primeira vez, que a mensagem chegou no seu coração, você ouviu falar do amor de Deus, você ouviu canções sobre Deus, e você disse, Senhor, é isso, eu amo, eu quero, eu sinto esse toque, eu sinto essa presença na minha vida. Quando que você experimentou Deus de uma forma tão intensa na sua caminhada? Como que você teve esse encontro com Ele? Como é que foi esse toque? O que você sentiu? E eu quero que você pense agora, o que impede você, no seu dia a dia, na sua vida, no seu pessoal, o que impede você de se render mais a Deus? De dizer assim, eu quero mais dele, eu sei que tem mais, não é porque a pastora está falando, mas eu tenho recebido, eu tenho sentido isso, que Deus está me chamando para um novo momento, mas eu quero muito que você pense nisso, porque a gente vai orar por isso daqui a pouco, e eu quero que você entenda, que Deus quer você por completo. Ele quer você por inteiro. Sabe por quê? Eu não disse para você, olha para mim aqui agora, para você não correr risco de dormir. Lembra que eu falei ainda há pouco que Ele não te pede nada que Ele não tenha feito antes? Ele quer você por inteiro. Por quê? Porque Ele se entregou por inteiro para você. Ele se entregou por inteiro. Então Ele quer você por inteiro. E se tem alguma coisa que te atrapalha, que te incomoda, que te impede, às vezes pode ser uma coisa boba, só um linguajar pesado, só um jeitinho no negócio, só uma forma de tratar, só um casamento que não está muito alinhado, não está muito ajustado. E aí a gente se bica o tempo todo, e aí a gente... Só o meu trabalho, pastora... Deixa eu te falar uma coisa, meu trabalho nunca foi prioridade para mim. Hoje eu sou aposentada, mas meu trabalho nunca foi prioridade para mim. Quase 30 anos numa profissão, 29 anos e alguns meses. E eu nunca me voltei para a minha profissão totalmente. Eu entendia que de lá vinha o meu sustento, vinha o meu salário, vinha o que eu precisava, mas não era isso que ocupava o meu coração. Eu ia para lá porque eu tinha que ir. E sempre disse para Deus assim, Senhor, não permita, essa oração eu fiz lá atrás no início da profissão, que o meu coração se torne um coração de pedra, por causa das coisas que eu vou ver, por causa das coisas que eu vou precisar fazer, da forma que eu vou precisar manusear algumas situações, ver alguém em dor, ver alguém em sofrimento, ver alguém morrendo, ver uma família chorando por causa de um ente querido, e é só mais um. E eu pedia isso a Deus, não deixa meu coração ficar assim, não deixa o meu coração ficar duro. E quando eu li na palavra, tudo que vier a sua mão para fazer, faze como sendo ao Senhor. Eu levei isso para a minha profissão. E eu chegava lá para trabalhar, tinha gente que me perguntava assim, você é nova aqui, enfermeira? Eu dizia, não. Eu tenho 18 anos, eu tenho 20 anos. Eu sou relativamente nova, eu tenho 20 anos aqui. Eu tinha colega que tinha quase 40. Porque era o amor com que eu fazia. As pessoas pensavam, só pode ser nova na profissão, não é possível que ela tenha esse tempo todo. Tenho 20 anos, tenho 25 anos aqui. Sabe, a gente precisa, o discípulo, ele precisa ter isso. Esse coração quebrantado diante de Deus. Esse coração disposto, rendido, entendendo que Ele fez tudo por você primeiro. E eu quero orar por você.
quero dizer para você, para durante essa semana, sabe isso que você pensou aí? Isso aqui eu ainda tenho, que você todo dia fale com Deus. Todo dia você vai entregar isso na mão de Deus. E você vai agradecer. Pai, lembra que eu te falei que a minha língua é pesada, que eu ainda falo algumas coisas, algumas palavras torpes saem da minha boca, mas eu te agradeço, porque Jesus já me livrou disso, porque o sangue dele já passou na minha vida, e isso não me domina mais, e eu te dou graças por isso. É isso que você vai fazer. Não é ficar lembrando para Deus o seu pecado, não, porque pecado, quanto mais a gente lembra dele, mais ele é fortalecido. O que a gente tem que lembrar é da graça de Jesus, é do sacrifício dele, é de como ele te libertou, como ele já fez isso por você. Você só não tinha percebido ainda, mas agora você está percebendo que você não precisa mais ser dominado por isso. E eu quero convidar você, que diz assim: pastora, eu entendi essa palavra, eu recebi essa palavra no meu espírito, e eu entendo que eu preciso mais do Espírito Santo na minha vida. Eu quero convidar os pastores para ficarem aqui à frente. Pastores, pastoras, para estarem aqui à frente. E Simone, Rossano, ajuda também aqui. Moisés, pastor Moisés, Lohane. Talvez você diga assim: pastora, eu entendi, e eu sou essa pessoa que eu preciso desse toque do Espírito Santo. Eu preciso ser mais cheia. Eu preciso ser essa pessoa que mergulhou na piscina, sabe? Já não é só um pouco, mas eu mergulhei. Não é só o Espírito Santo veio morar dentro de mim, mas eu estou habitando nele agora. Porque ele foi morar dentro de você, isso é fato. A Bíblia diz isso para nós. Mas agora é você que quer habitar nele. E você não quer se apartar nunca mais. Você não quer recuar. Você não quer esfriar. Você não quer viver um cristão, sabe, de altos e baixos. Eu quero ser essa pessoa cheia, eu quero ser essa pessoa inflamada, eu quero ser essa pessoa aquecida, eu quero esse fogo queimando dentro de mim o tempo todo, todos os dias. Eu não quero que nada mais tire a minha paz, eu não quero que nada mais tire a minha alegria, eu não quero que nada mais tire a minha segurança de quem eu sou em Cristo e do que Ele fez por mim. Se você é essa pessoa, eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé. E se você é essa pessoa, pastores, olha, nós não temos muito tempo, então a gente não vai orar, não vamos nos alongar, mas a gente vai tocar nas pessoas e dizer: se receba o Espírito Santo, receba a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, que o fogo do Espírito Santo arda no seu coração, arda no seu coração, porque ele vai arder nos seus negócios, porque ele vai arder na sua família, porque ele vai arder na forma de você tratar as pessoas. Um dia eu liguei para a irmã, irmãos, meu telefone estava sem identificador. A irmã, eu estou falando porque a pessoa não é mais da nossa igreja, foi para outro estado, mas a irmã atendeu assim: o que é? Mas ela era um doce, a pessoa aqui na igreja, e eu liguei só para dar um recado. Oi fulana, tudo bom? Ivone. Minha amada, está faltando o fogo do Espírito Santo no trato com as pessoas, para olhar as pessoas com amor, com doçura. Isso não quer dizer deixar os outros fazer o que quer com você, não, tá? Isso não quer dizer ser permissivo com o que é errado, porque a gente às vezes confunde. Não deixou eu deitar e rolar, então tá cheio de amor. Não, tô cheio de amor, que eu digo não para aquela proposta que está errada, que você colocar. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Se você quer esse toque do Espírito Santo, você quer levar esse momento para a sua casa, para a sua vida, para o seu dia a dia, nós só vamos profetizar sobre a sua vida para você ser cheio do Espírito Santo, para você receber o toque. E não é algo que vai acontecer só aqui e agora, é algo que vai ser contínuo, vai ser contínuo. Você vai acordar na madrugada e o seu pensamento vai direto para Ele.
Você vai acordar de manhã e você já vai querer falar com Ele. E você vai perceber isso no seu dia a dia. Você vai dizer: alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está acontecendo. E você vai lembrar desse momento. Você vai dizer: eu recebi mais do Senhor. E a gente